A polêmica está no ar, a polêmica está no ar. E vamos lá, pergunta que me fizeram. Professor, por que que no nosso lar não vive os anjos? Resposta, porque estão acima até do ministro do nosso lar. A questão é o seguinte, bom, primeiro nós temos que entender duas situações, tá? O que é um anjo? Porque tem muitas religiões que falam que o anjo é um anjo da guarda. Tem uns que colocam o anjo como se fosse um policial. E o anjo não é bem um policial. O significado de anjo é que é mensageiro, aquele que, na verdade, ele tem muito mais relação com carteiro do que com qualquer outra coisa. É aquele que leva recados, aqueles que mandam ordens, aqueles que demandam coisas. Pegam as situações de Deus e vai dando as ordens ou vai executando algumas coisas que Deus quer que faça, e ponto final. Então você tem anjos que pode ser tipo anjos de Sodoma e Gomorra, e você tem anjos que podem ser tipo de Salomão, que passa recados, você tem anjos que pode ser igual de Tobias, que ensina uma macumba braba para ele, e você até pode ter anjos que saem até de brigando com Jacó, e depois dá uma benção para Jacó. Então nós temos vários tipos de questões de anjos. Então, se você pegar ao pé da letra o significado anjo de mensageiro, muitos anjos vivem no nosso lar. Agora, aqueles seres angelicais, que é um pouquinho diferente, seres angelicais, aqueles com asas, aqueles poderosos, tipo de Sodoma e Gomorra, aqueles anjos um pouquinho mais sofisticados, esses de fato estão acima, que é o que a gente chama de céus dos céus. Eles vivem e estão no céu dos céus. Então eles estão no nível superior. Então um ministro do nosso lar, por exemplo, ele pode se tornar um anjo? Pode. Mas o ministro do nosso lar é tão assim poderoso, é tão assim tal, a gente vê no livro do nosso lar? Pois é. E aí, a hora que ele passar para outra fase, ele vai se tornar o Zezinho da esquina de novo. Então, as coisas são assim. Então, um exemplo. As pessoas acham que Jesus é o Todo-Poderoso. Mas vai chegar num ponto da evolução de Jesus, por exemplo, por isso que eu estou sendo bem polêmico, que Jesus vai ter que ir para um outro planeta, onde vai ter seres muito mais evoluídos do que ele, e aí ele vai ser o Zezinho da esquina de novo. Seria mais ou menos isso, para vocês entenderem. Então tudo são escalas. Então você vira alguém super poderoso de um planeta, depois você vai para outro planeta, você começa com o Zezinho da esquina, depois você se torna poderoso de novo, e aí depois você vai para outro planeta, se torna o Zezinho da esquina, depois você se torna poderoso de novo, e vai galgando, vai galgando, vai galgando, vai galgando. Então esses seriam as situações. Por que no nosso lar não vive os anjos? Vive. Os seres angelicais não, porque eles têm um outro céu, uma outra coisa, um pouquinho mais além. Os seres super iluminados que os livros do Kardec ensinam a gente, inclusive, mostrando que tem seres super iluminados, que esses dão ordens e são irresistíveis para todos os outros espíritos. E eles não falam dos espíritos do nosso lar, eles falam de um outro seres muitos além. Tá? Então que Deus abençoe, jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.